Queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu creio que através desse momento tão diferente, nós podemos também ter bênçãos diferentes de Deus. Suprimentos maravilhosos. Eu quero caminhar com você hoje dentro da palavra de Deus, palavra que não volta vazia, palavra que traz o que nós precisamos. Eu quero trazer para o seu coração hoje uma reflexão acerca de Daniel, especificamente no momento da vida dele. Daniel serviu ao Senhor num cenário muito difícil, contrário, cenário babilônico, onde tudo conspirava contra a sua fé. Ele estava ali numa situação desconfortável, foi levado para lá sem querer ter ido para lá, e ele viveu, percebeu-se nesse ambiente, e ele conseguiu, pela bênção de Deus, ser um referencial, ter um espírito diferente, como era falado acerca dele. E eu quero chamar a sua atenção, jogar os holofotes para o capítulo 6, no verso 10, porque é um desses momentos críticos, é o momento que antecede a grande experiência na cova dos leões. Uma experiência que ele viveu sozinho. Seus 3 amigos, heróis junto com ele, desde o início, passaram por uma experiência semelhante, alguns capítulos antes, narrado no capítulo 3, quando eles são lançados na fornalha, foram libertos pelo Senhor, não da fornalha, mas na fornalha. Isso mostra que Deus, às vezes, tem a bênção para nós dentro das situações adversas, onde Ele impede que o mal proposto se torne um mal efetivo. A fornalha deixa de ser um lugar para destruí-lo, se torna um lugar para testemunho. E aqui no capítulo 6, no verso 10, Daniel recebe a notícia impactante de que o rei tinha assinado algo absurdo, pressionado por invejosos companheiros lá nos trabalhos de liderança da nação. Daniel era um dos ministros, Os outros conspiraram contra ele e fizeram o rei cair numa armadilha. Pelo seu ego, quem assinou esse decreto não foi a mão do rei, foi o seu ego, que assinou que durante um mês não se poderia orar a nenhum outro Deus. E Daniel ficou exposto diante da sua identidade com Deus. Eu acho que nesse processo estamos vivendo esse tempo diferente de pandemia, somos desafiados a muitas coisas, mas devemos tomar muito cuidado quando o desafio chega na identidade da nossa fé, na convicção dos nossos valores espirituais no Senhor, na palavra, e eles devem ser preservados. E é isso que Daniel nos ensina aqui no verso 10 do capítulo 6. Eu vou ler para você, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Foi na parte de cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Interessante que chegou para Daniel a notícia, e com certeza a notícia é terrível, algo ruim está para acontecer com você. Nós estamos diariamente recebendo notícias de decretos babilônicos. Notícia, está ruim, vai piorar. Está ruim, vai piorar. Algo terrível vai acontecer. Muitos irmãos estão até sobrecarregados em sua alma com tantas notícias que chegam, tantos decretos babilônicos terríveis, assinados contra alguém a ser confrontado na sua fé. E Daniel nos dá aqui um exemplo maravilhoso de como que o espaço que a ansiedade e a apreensão tentam tomar, as expectativas negativas tentam encher o lugar. Rapidamente Daniel se posiciona e ele enche o espaço com 2 coisas que eu quero estimular você. Ele era ministro em Babilônia. Esse decreto veio como um agente de inveja dos seus companheiros de governo. Os outros ministros invejavam Daniel, seu sucesso, sua excelência, seu bom testemunho, e fizeram essa armadilha com o decreto assinado pelo ego do rei, não pela sua mão. E Daniel, então, é confrontado a ser lançado a uma expectativa pior, caso permaneça fiel naquilo que crê. E Daniel dá um exemplo maravilhoso para nós. Ele sobe, ele vai para um lugar reservado lá no seu quarto, com as janelas voltadas para Jerusalém, onde ele 3 vezes ao dia
ele tinha o costume de orar ao seu Deus. Aqui o texto é claro, dizendo onde ele orava de joelhos, onde ele se punha em submissão diante do seu Deus, onde ele falava com o Senhor no início das coisas, no meio das coisas, no final das coisas. O dia de Daniel era cercado de início, meio e fim, com o chamado, a participação do Senhor, a presença do Deus de Jerusalém, o Deus do templo de Jerusalém. E Daniel dá esse estímulo para nós. Queremos o Senhor no início, no meio, no fim de todas as coisas. Mas o que eu acho lindo aqui é que, para o espaço da ansiedade e da apreensão não encher a casa, Daniel rapidamente a enche com fidelidade. Eu orava 3 vezes ao dia, por que não continuar orando 3 vezes ao dia? Meu irmão, minha irmã, não deixe que essas pandemias e loucuras e desafios e decretos babilônicos provoquem e aflijam a sua rotina de fé e relacionamento com o seu Deus. Que o seu coração continue alegre com o seu Deus. Abacuque dizia: ainda que tudo esteja difícil, todavia eu me alegrarei. Alguém disse que se Abacuque vivesse hoje, diria: ainda que a pandemia se agrave, ainda que os hospitais estejam lotados, ainda que haja pessoas doentes, ainda que haja muitos morrendo por causa dessa doença terrível, eu me alegrarei no Senhor, no Deus que estava antes de tudo isso e vai estar depois de tudo isso. A igreja do Senhor, ela avança, ela é triunfante, ela é vitoriosa, ela rompe barreiras, ela força as portas do inferno. E eu creio do fundo do meu coração, que esse espírito de fidelidade de Daniel encheu o lugar de fidelidade, não dando espaço para dúvida, para apreensão, para o medo, para o pânico. Olha o que vai acontecer, irmão. Por pior que seja a sua notícia, eu te garanto que não é como a notícia que Daniel recebeu. Se você continuar sendo o que você é com o seu Deus, dessa maneira, há uma cova cheia de leões esperando para comer você. Eu te garanto que nossas notícias não são como a notícia que Daniel recebeu. E ele ficou fiel. Ele encheu o lugar de fidelidade. Mais do que isso, a Bíblia diz que ele não só orava 3 vezes ao dia, ele dava graças. Irmão, enche um ambiente de gratidão. Misture fidelidade com gratidão. Vista tudo com esperança. Enche a sua esperança de alegria, como diz a palavra. Enche o seu coração, enche a sua casa. Tenha um lugar com janelas abertas para Jerusalém. Não deixe ninguém fechar as suas janelas voltadas para Jerusalém. Mantenha os seus joelhos firmes diante do Senhor, dizendo a Deus: antes que a ansiedade e a apreensão cheguem, eu quero encher o lugar de fidelidade e de gratidão. São suprimentos, são recursos que antecedem, é o que a graça nos fornece. E se vier a cova dos leões, que venha, nós entramos e saímos, porque o anjo do Senhor continua fechando a boca dos leões. E vai continuar fazendo assim, como uma irmãzinha muito simples disse certa vez: para todo leão que abre a boca, Deus tem um anjo para fechar. Para todo leão que se mostra, Deus tem um anjo para guardar a gente. E eu tenho certeza que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, vão fortalecer a sua vida nesse dia. Daniel entrou e saiu daquela cova dos leões. Entrou e saiu não para morrer, entrou e saiu para gerar um testemunho. Um testemunho que abalou Babilônia. Um testemunho que abalou o rei. Esvaziou o decreto babilônico. Trouxe uma nova proposta de adoração ao Deus único. Eu quero abençoar você nessa hora. A questão não é se vamos ou não para a cova dos leões. É a postura que temos. É a tranquilidade que temos. É a graça. Se você ler o texto atentamente, não há nenhuma oração de Daniel entrando na cova dos leões. A oração foi feita antes. Ele já foi para a cova dos leões sob a proteção do Altíssimo. E diz a palavra que assim que ele entrou naquele lugar, o anjo veio. Eu creio que no céu o anjo estava ali pronto, expectativa. Ele entrou, vai! E ele veio, e o anjo cerca Daniel, e o anjo guarda Daniel, e o anjo cerca a mim, e o anjo cerca você. O anjo da bênção do Senhor vai fazer o que é melhor para nós. Receba essa palavra hoje. Fique firme na presença do Senhor. Não deixe de subir as escadas que levam ao quarto da oração. Não deixe de dobrar seus joelhos 3 vezes ao dia. Continue colocando o Senhor no início, no meio e no fim. Não deixe a pandemia afetar a sua rotina de fé e de gratidão. E Deus vai te dar a vitória que Daniel teve.
Receba essa palavra. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.